Olá, tudo bem? Damos início a mais um caso aberto, apresentado pelo detetive Amaral e Dr. Marcelo Lima Rocha. No programa de hoje abordamos o tema maçonaria. Temos o prazer de receber o eminente grão-mestre, irmão Leonardo de Almeida Monteiro, que tem desempenhado um papel significativo na maçonaria cearense e no Grande Oriente do Brasil. Agora passo a palavra ao Dr. Marcelo Rocha, que dará as boas-vindas ao nosso eminente e convidado grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, do estado do Ceará, irmão Leonardo Monteiro. Tudo bem, Leonardo? Tudo bom? Tudo jóia. Primeiramente, como é que você gostaria de ser chamado? Você prefere, assim, que a gente faça o tratamento? Sem formalidade. Eminente, Leonardo? De Leonardo mesmo. Tudo bem. Pois se apresente nessa oportunidade para que os telespectadores possam saber da sua pessoa, do seu currículo maçônico, da sua vida maçônica. Maravilha. Primeiro agradecer ao Amaral e a você, Marcelo, pelo convite. Estamos hoje prazer, aqui, né, recebê-lo aqui. conversando um tema muito cativante, polêmico, muitas vezes, mas na grande maioria por falta de conhecimento. Mas eu sou Leonardo Monteiro, né, sou professor na Universidade Federal do Ceará, na área de mecanização agrícola, sou casado com a Andressa Monteiro, tenho uma filha que completa agora em novembro 18 anos, a Alícia, mora com a mãe no Rio de Janeiro, e estou grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, do estado do Ceará, né, pela segunda vez, numa gestão que iniciou, a segunda gestão que iniciou ano passado, em 2023, e vai até 2027, nessa missão aí, outorgada e chancelada pelos nossos irmãos, né? Eminente, como é a vida do grão-mestre e como é que você pode descrever assim, o dia a dia? As atribuições, as atividades, como é que se desempenha esse papel? Olha, essa é uma pergunta que muita gente me faz, até pelo perfil de gestão que a gente implementou dentro do Grande Oriente, né, do GOB Ceará, de estar sempre presente nas nossas oficinas, viajando o estado, praticamente todas as semanas, né? E a vida do grão-mestre não é fácil, porque esse atributo, né, e essa missão honrosa que os irmãos nos outorgaram, ela é filantrópica, ela é algo que nós fazemos, né, sem nenhuma rentabilidade, né, sem nenhum pagamento por isso. Nós fazemos porque realmente gostamos e temos muito a dar em retribuição aos irmãos. Mas nós temos também as nossas atribuições no mundo profano, no nosso trabalho, e conciliar tudo isso, a vida familiar, né, a maçonaria é algo que realmente a gente precisa se desdobrar muitas vezes em várias situações para poder absorver e dar conta de todas essas nossas atribuições, né? Obviamente algumas coisas acabam sendo sacrificadas, né? Uma delas, o nosso lazer muitas vezes ele fica prejudicado porque a maioria dos nossos compromissos são os finais de semana, né? Então, no final de semana a gente está sempre prestigiando uma loja, uma iniciação, uma regularização, um aniversário durante a semana. Então, conciliar isso tudo realmente é uma missão difícil, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, porque os resultados que a gente tem alcançado ao longo desse primeiro ano de gestão fazem com que a gente se anime cada vez mais para continuar essa missão que é muito gratificante. Então, ao bem da verdade, seu lazer é a maçonaria. Exatamente. Mas eu tenho uma característica que eu sempre falo muito com os irmãos. E isso é uma das questões que a gente tem preservado muito no nosso Oriente, e eu atribuo isso um dos motivos do caso de sucesso que é o GOB Ceará hoje, que é a inserção da família dentro da instituição. Então a minha família me conheceu, vive comigo dentro da maçonaria, né? Então a Andressa, quando eu iniciei, ela participa ativamente, então a gente acaba conseguindo conciliar, né, a família com a nossa família maçônica, que é muito grande. Pega nesse gancho, já que você falou que a cunhada, você levou ela para a maçonaria, ela para lá. Qual é hoje, como é que tem mulher na maçonaria? Qual é o trabalho da mulher na maçonaria? Você poderia nos contar para os nossos ouvintes, para aquele que é leigo e é curioso. Até porque existe essa grande ideia de que a maçonaria é exclusiva do sexo masculino, né? Sim, dos homens. com certeza. Desmistifica aí se há, de fato, o papel das mulheres
dentro isso realmente além de acompanhar os maridos. é um tabu muito grande, mas o papel da mulher na maçonaria é muito importante. Começa na entrada do candidato, né? Eu tenho certeza que nós vamos falar um pouco mais à frente aí sobre os requisitos, né, necessários para que um profano, que é o termo que nós utilizamos, queira adentrar na instituição, na maçonaria. Mas dentre todos os requisitos, há também a anuência da esposa, né? Então já começa o papel da mulher, na importância dela nessa ocasião, que É o apoio ao marido. os sindicantes, né, as pessoas que serão responsáveis para fazer a entrevista com esse candidato e provavelmente um futuro maçom, também vai entrevistar a esposa. Então, se ela não for favorável à entrada, o ingresso desse candidato na maçonaria, o processo dele já para por aí. Já dificulta né? o ingresso da Ele já instituição. para, ele não entra na né? instituição. Então, esse já é o primeiro ponto da importância dela. Se ela disser que não... O primeiro peso da opinião é da Exatamente. mulher, né? Na admissão não vai entrar. do candidato. Não tem como não tem. Isso, inclusive, é regimental, é constitucional. Fora os outros requisitos que depois nós vamos abordar, né, para que os ouvintes possam ter mais clareza. Além disso, né, dessa questão inicial, nós temos vinculadas às nossas lojas maçônicas o que nós chamamos de fraternidade feminina, que é o núcleo das mulheres, dos irmãos ou de outras mulheres que tenham vínculo com algum outro maçom. Então, às vezes pode ser a mãe, às vezes pode ser a filha que tenha na maioridade, pode também participar desse núcleo de fraternidade feminina. Então, elas vão se formar dentro de um núcleo reconhecido pelo Grande Oriente do Brasil. Elas vão montar uma diretoria, elas vão ter uma carta de registro, né, e vão trabalhar naquele braço da instituição que é fundamental, que é a filantropia. Então, o papel das nossas esposas na filantropia é fundamental para nos ajudar a fazer o que a instituição preza há mais de 202 anos. É um dos grandes objetivos da maçonaria. É um dos grandes maçonaria. objetivos, tornar feliz a humanidade e transformar a sociedade no qual nós vivemos, seja por um ato, uma doação, uma benesse, né? Então, as mulheres participam também desse processo. E os maçons têm os seus momentos de informação, de estudo, que são as nossas reuniões fechadas para as mulheres e para as pessoas que não fazem parte da iniciação, não são iniciadas. E lá nós vamos fazer o quê? Não são os rituais que muitas vezes a população, as pessoas que não conhecem, né, a magia negra, os rituais satânicos, nada disso. Nós vamos trabalhar o nosso conhecimento, trabalhar o nosso espírito e nos transformar em pessoas melhores do que nós entramos na instituição. Entendi. Agora, assim, falando aí nessa parte de requisitos para adentrar a instituição, é muito comum a gente ver em canais de redes sociais, ou de YouTube, ou de Google, né? Referência à maçonaria como assim algo que não é, digamos, pertencente à fé. Pelo contrário, eles tratam isso até com certo ceticismo, como se nós empregássemos, como se os maçons empregassem algum tipo de religião própria ou algum tipo de seita. Então, assim, nessa oportunidade, para você explicar, um dos grandes requisitos da maçonaria, referente a acreditar no Ser Supremo. Como é que você aborda esse assunto? Sim, isso é um outro ponto que tem muita fantasia criada em torno disso, e muitas vezes por falta de conhecimento. E isso também é um segundo requisito importante para ingressar. Você precisa acreditar em um Ser Supremo. E nós temos hoje no Brasil e no mundo um leque de religiões que tem dentre um Criador, um Deus ou uma referência espiritual, né? E essa pessoa precisa acreditar nesse Deus, nessa referência, nesse Ser Supremo, nesse Criador, para poder entrar. Não pode ser ateu, não pode ser descrente de nenhuma religião. Então isso também é outro requisito para se ter o ingresso na instituição. E cada religião... Um requisito essencial. Sim, cada religião você tem lá os mandamentos, né, os livros que você faz as suas orações. Por exemplo,
O catolicismo você tem a Bíblia. Então, na abertura dos nossos trabalhos, sempre nós invocamos os nossos pensamentos a um ser maior. Na maioria dos irmãos são católicos, você faz você abre a Bíblia para fazer essa invocação para que traga bons fluidos. Mas você tem judeus, você tem outros, é o Torá, então, né, então você tem toda essa situação e não discrimina nenhum tipo de religião. E que nós tratamos como o grande arquiteto do universo, né? Exatamente. Que é o que criou todo o universo e que a gente acredita, inclusive, numa segunda vida, né? Quando um irmão parte, ele partiu para o grande Oriente Eterno, né? Vai ter uma vida. Eu me lembro muito bem quando eu fui convidado para ingressar na instituição e que eu cheguei a comentar com um amigo, a mãe dele disse, não, meu filho, lá você vai pisar na cruz, você não vai, é coisa do diabo e tal. E quando eu entrei não existia nada disso, tudo isso é lenda, muito pelo contrário. A gente estuda lá só coisas importantes para o engrandecimento do ser humano, da vida, para se tornar um cidadão na sociedade, né? Não enganar ninguém, não dar golpe em ninguém, né? Saber ter uma certa retidão e coisas assim. Mas além do maçom e da fraternidade feminina das cunhadas, existe outras fraternidades para os filhos do maçom, o eminente? Sim, sim. E lembrei aqui de um outro fato interessante que é bom a gente mencionar, né? Isso tem no Brasil inteiro, no mundo inteiro. E nós temos casos aqui no próprio GOB Ceará hoje. Nós temos padres que fazem parte da nossa instituição aqui no Ceará. Já nós tivemos temos pastores. Tivemos papa. Já temos bispos, né? Então são pessoas que têm atribuições religiosas na sua atividade profana, mas que também fazem parte da maçonaria e hoje é um convívio fraterno, né, entre as diversas instituições. Lógico, a gente tem ainda algumas questões de mais radicalidade que não condiz com o que se preceitua, né, e nem com os princípios da instituição. Mas nós temos hoje convivendo entre nós também membros de outros clérigos. Essa ideia do grande público, né? Essa ideia enganosa da maçonaria, tal, se atribui porque ela é uma instituição mais secreta ou discreta, ou é porque o grande público não procura realmente saber de onde vêm os fundamentos reais da maçonaria? Olha, tem todas essas vertentes, Marcelo, mas hoje a maçonaria no passado, e aí nós estamos falando lá dos primórdios de 1700, né? Na Coisa de 3 séculos. E na Europa, ela era totalmente secreta, mas por um único objetivo. Havia uma perseguição muito grande, questão, né? Política, questão religiosa, então a maçonaria precisava se esconder para não ser feita sofrida perseguição. Com a evolução dos tempos, né, e com o mundo foi se modernizando, a maçonaria deixou de ser discreta, né, naquele período em que ela sai de especulativo para operativo, né, que na verdade o maçom nada mais é do que o pedreiro, né, o construtor de obras. É o trabalhador. É o trabalhador. Então ela passou de secreta a ser discreta, né? Atuando dentro das comunidades, atuando dentro dos países, atuando dentro dos estados, mas de uma maneira discreta, realizando o trabalho de construção, né? Muitas vezes a construção pessoal de cada um dos membros e a construção de uma sociedade melhor, mais fraterna, mais harmônica. Então hoje o mundo a cada dia se renova, né? E a maçonaria é uma instituição tradicionalista, né? Então a gente precisa ir nos adaptando às novas ferramentas que a humanidade, que o mundo tem, mantendo as nossas tradições, preservando os nossos rituais, né? Os nossos conhecimentos, mas evoluindo à medida que o mundo também se evolui. Então assim, você está dizendo aí aos nossos telespectadores, né?
do surgimento da nossa instituição de maçonaria, coisa de meados de 1700, e para cá ela certamente fez parte da história do mundo, que foi Revolução Industrial, independência de vários estados, como os Estados Unidos, o Brasil, a América, que estava se transformando, né, em independente da colonização europeia. Então, assim, acredito que houve um papel importante da maçonaria. Você tem, assim, histórias a contar sobre o que a maçonaria influenciou dentro dessa mudança mundial, da Idade Média para a Idade Contemporânea? Sim, a maçonaria ela funciona num tripé, né, de igualdade e liberdade, para que você possa desenvolver, né, a fraternidade. E na ocasião... Os lemas da Revolução Francesa. Exatamente. Né? Então, desde desses primórdios aí que você mencionou, né, que se a gente for pontuar cada um deles, vai ter muita história para contar aqui. Muita doutrina. Né? Mas ela sempre esteve presente nos grandes momentos do mundo, do país. Né? Começando pelas revoluções daqueles ideais de liberdade que naquela ocasião a população, as pessoas não tinham. Não suportavam mais. Não suportavam, então foram o mandatário, que seria aquele. Então nós tivemos, exatamente, nós tivemos a Revolução Francesa, a Revolução dos Estados Unidos e chegamos no Brasil. E a gente precisa fazer uma correção de uma omissão histórica que acontece no Brasil, porque boa parte das pessoas, né, isso está nos livros de história, conta sobre a proclamação da República e a independência do Brasil. E sempre cita a maçonaria. A maçonaria participou ativamente desse processo, mas não se dá o devido crédito que realmente deva ser dado, isso é omitido. Até porque não é só a maçonaria, foi o Grande Oriente do Brasil. Uhum. Porque quando se diz a maçonaria, e eu tenho falado, principalmente quando nós estamos aí... Generaliza, né? Generaliza. Mas o núcleo foi o do Grande Oriente foi o GOB, do Brasil. Né? O Grande Oriente do Brasil. E que o primeiro grão-mestre do Grande Oriente do Brasil foi o Dom Pedro. Exatamente. Primeiro, então, né? Contar aqui um pouco da história para que os telespectadores possam entender e o porquê que a gente faz esse chamamento da omissão. E quando se fala em maçonaria, você generaliza. Né? Foi um lato sensu, né? Exatamente, mas na verdade foi o Grande Oriente do Brasil, que foi fundado em 17 de junho de 1822, ou seja, meses antes da proclamação da República. Que se deu 7 de setembro. Que aí nós tivemos várias pessoas foram importantes, mas se destaca sempre a figura de José Bonifácio Gonçalves Ledo. Isso. Né? E isso está nos livros de história. E várias outras pessoas que faziam parte da elite portuguesa e brasileira, né, aristocratas que estavam no Brasil e que se reuniam, né, dentro dos templos maçônicos, e lá dentro se discutia a liberdade do Brasil em relação a Portugal. E era o Grande Oriente do Brasil, eram lojas do Grande Oriente do Brasil, então, que é a potência mãe da maçonaria brasileira. O braço da maçonaria que comandou esse evento histórico. E aí, naquela ocasião, né, surge a figura de Gonçalves Ledo, como eu disse, José Bonifácio, que eram pessoas ligadas a Dom Pedro, conselheiros, que trabalhavam junto com outras pessoas para trazer os ideais de liberdade e libertar o Brasil. E aí culminou com a permanência de Dom Pedro no Brasil. Teve o Dia do Fico, a independência, etc. E o Dom Pedro foi iniciado na maçonaria do Grande Oriente do Brasil, para depois se tornar grão-mestre e fazer a proclamação da República. Então essa omissão histórica a gente precisa corrigir, porque foi o GOB o precursor do processo, não só da introdução da maçonaria no Estado brasileiro, como o participante, o protagonista desse processo de transformação, de libertação do Brasil da colônia de deixar de ser colônia de Portugal. Então foi o GOB, né? O GOB é que foi... Eminente, já que você está nos blindando com um pouco da história, fale um pouco também sobre o nosso Estado, a importância
da maçonaria, do Grande Oriente do Brasil, na questão da escravidão no nosso estado, como a das lojas antes da criação do Grande Oriente do Brasil, e que elas também contribuíram para a fundação do Grande Oriente do Brasil, que eu acredito que tenha tido duas aqui, a Fraternidade Cearense, que esse ano fará, em 1º de dezembro, fará 165 anos, e a Igualdade 405, né? Sim. Então isso a gente está falando de uma primeira participação, né? E aí o GOB foi criado com sede no Rio de Janeiro, com as 3 lojas, né, que foram criadas, a Comércio e Artes, que é a 01, a Esperança de Niterói, e a terceira loja eu já vou lembrar o nome dela, que criaram o GOB e aí foi se expandindo para os estados. Outro papel importante da maçonaria, dentre vários na história, foi exatamente a abolição da escravatura, que todo mundo sabe na história, que conhece, que começou no Ceará. O Ceará foi o primeiro estado, né, a decretar a abolição da escravatura e, se me falha a memória, 2 anos depois, aí a Lei Áurea, né? Muita gente imagina Isabel que a gente fez a Lei Áurea. É conhecido pela Terra da Luz por ser uma terra abençoada com muito sol, mas não. Terra da Luz é dada pelo abolicionismo, que foi um dos precursores do Brasil. E bem falado pelo nosso querido Amaral, a loja Fraternidade Cearense, que vai completar 165 anos, junto com a Igualdade e a Liberdade, que são lojas que têm 140 a Igualdade 143 anos e a Liberdade 123. Funcionavam aqui no estado do Ceará, ainda de forma vinculadas ao GOB, mas sem ter a estrutura estadual, mas elas tiveram uma participação fundamental na escravatura, né? A gente encontra nas referências, nas bibliografias, que esses irmãos que faziam parte dessas lojas compravam a alforria dos escravos, né? Isso. E depois com o objetivo de trabalhar na fomentação da liberdade desses escravos, né? Há também nos livros históricos, né, nas pesquisas que muitos irmãos fazem, que a gente tem conhecimento, que às vezes esses escravos saíam, eram escondidos no porão das lojas, né, para que depois esses barões, essas personalidades importantes do estado pudessem comprar a sua alforria, e aí começou o trabalho da abolição da escravatura no estado do Ceará. E grandes nomes que fazem parte, inclusive hoje, tiveram momentos importantes, governadores, prefeitos, pessoas de relevância dentro da elite, né, do estado do Ceará, e que inclusive hoje levam nomes de várias ruas, né, que se a gente também for citar aqui, em Fortaleza, foram maçons e pertenceram a essas lojas. Então a gente observa, e os ouvintes também, a importância, né, da maçonaria dentro desse processo de construção do nosso país. Melhor sociedade. Né, de uma sociedade melhor. Então, e nesses 202 anos de instituição, tiveram várias outras passagens em vários outros momentos que a maçonaria se fez presente do Grande Oriente do Brasil, sem contar a quantidade que nós tivemos aí de presidentes da República, vice-presidentes. Podemos citar o mais recente aqui, o nosso vice-presidente Hamilton Mourão, é irmão, é maçom, né? Foi na gestão anterior aí o vice-presidente da República. Então, assim, Leonardo, você disse aí esse discorrer. Agora, atualmente, por exemplo, como se encontra o GOB aqui no Ceará? Assim, fazer uma pergunta mais ampla, que aí você pode até discorrer melhor. Como estava o GOB no Ceará e agora com sua gestão, como você pegou e como você tenta entregar diante desse seu trabalho tão engajado? Isso é interessante, essa sua pergunta. E a gente precisa fazer uma contextualização inicial para que os ouvintes possam entender um pouco da dinâmica, né? A maçonaria é uma associação, falando assim em termos jurídicos, né, e administrativos, é uma associação civil sem fins lucrativos, como qualquer outra associação, né? Isso falando bem, a grosso modo, a nível administrativo e jurídico. Regida por quem? Por pessoas, por homens. Tem um presidente, que é o grão-mestre, e assim por diante. Obviamente, cada administração, cada gestão, ele tem os seus projetos e implementa a sua própria filosofia. E aí, dentro da instituição, a gente tem toda uma legislação, né, e um trabalho
de aprimoramento dos irmãos. O GOB no Ceará, ele completou agora, dia 24 de agosto, 87 anos de fundação. Né? A maçonaria brasileira, o GOB no Brasil, tem 202, no Ceará, 87 anos. É um dos mais antigos dentro da estrutura estadual da hierarquia do Grande Oriente do Brasil. Nós tivemos, como toda associação, passa altos e baixos, né? Isso é natural, faz parte, né, muitas vezes você não consegue sempre críticos, né? um limiar. Não, tem que ter, exatamente. A gente precisa sempre, às vezes, sair da zona de conforto, pegar algumas tempestades para poder aprimorar. E assim foi o GOB nesses períodos todos. Obviamente, nos períodos passados, houveram mais tormentas do que bonanças, né? E essas tormentas muitas vezes acabam fazendo com que a instituição, ao invés de crescer, ela caia. Então, nós passamos um período razoável, né, com uma queda muito grande, né, de irmãos, de lojas, muitos irmãos um pouco desacreditados, não se viam pertencendo à instituição, e isso às vezes é natural, né? E com isso a gente tinha uma queda muito grande, né? Ao ponto até de haver um período temporal a cessão da estrutura estadual dentro do estado do Ceará. Então, naquela época, e aí entra o nosso trabalho, né, que foi de 2019 até 2021, nós ficamos órfãos no estado de uma estrutura administrativa. Nossas lojas continuavam fazendo maçonaria, realizando as atividades vinculadas, né, à potência maior, que é o GOB. E é interessante também a gente fazer aqui um parênteses para que os ouvintes entendam como é que funciona a estrutura administrativa do Grande Oriente do Brasil. É uma estrutura republicana, igual o nosso país, igual o Brasil. Então nós temos um presidente a nível que a sede é em Brasília, que é o grão-mestre federal, que é o nosso grão-mestre federal, a nível federal. Nível estadual. Nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, igual o Brasil tem a Câmara de Deputados, o Senado Federal, né, e os tribunais de justiça. A mesma... Tribunais Superiores de Justiça. Sim, né? e a mesma estrutura a nível de Estado. Então você tem o grão-mestre estadual, você tem os deputados estaduais, os deputados federais, né, saídos representando as nossas oficinas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, é a estrutura idêntica, né? Então essa estrutura, ela ficou nesse período de 2019 a 2021 sem existir. Então a gente usava a estrutura federal para o funcionamento ordinário das nossas oficinas. Então nós somos federados ao Grande Oriente do Brasil e jurisdicionados ao Oriente Estadual. Naquela ocasião, nós tínhamos aqui 14 lojas. E nós tínhamos... Isso quando você assumiu a primeira gestão do grão-mestrado. Só tinha 14 lojas. 14 lojas, 296 obreiros. Nós temos hoje no estado do Ceará 187, né, municípios, se não me falha a memória. A nossa representação era 0,04%. Ou seja, nós estávamos em meia dúzia de municípios. E hoje? Hoje, né, nós estamos hoje com 975 obreiros, né, dados de ontem, que esse fluxo ele vem sendo alterado. E estamos hoje com 50 lojas. Eita, crescimento grande, né? Nós tivemos no último ano 29% de crescimento. A média nos nossos estados, e aí não são dados nossos, são dados do GOB, apresentados inclusive na última reunião que nós tivemos com os grãos-mestres, ficou em torno de 7, 8%, o Ceará cresceu 29%. Só fazer um adendo aqui para os telespectadores, que eu acredito que eles pesquisem. São 184 municípios, né? Dos 187, são 184, né? 184. Então, enfim, continue. Se você fizer a conta aí, 184 dividido por 14, você vai ver o percentual. Então, daria menos de 1%. Então hoje a gente tem tido uma expansão significativa, mas é uma expansão planejada, uma expansão feita com
com o pé no chão, com critérios, objetivando sempre a qualidade, né, dos maçons, a qualidade das lojas do que a quantidade. Né? Eu sempre falo que quando você começa a exaltar quantidade, é métrica de vaidade. Para mim é métrica de vaidade. Porque se você exalta o número, é porque você não tem nada para ofertar de positivo. Então eu não me atenho muito aos números, mas sim o que nós temos dentro das nossas oficinas e das nossas lojas, que isso sim é o que é mais importante e é uma coisa que eu sempre tenho dito aos irmãos. Somos nós, não é o prédio. Eu posso ter o prédio mais bonito do mundo, o mármore mais caro no chão, tudo da melhor e maior qualidade, né, para impressionar. Todo mundo olha e impressiona. Mas o que importa pra gente é o material humano. Aqui dentro, né? É o material humano, são os irmãos, são a nossa família. Perfeito. Isso aqui que realmente nos importa. Porque se eu tirar toda a estrutura, o que sobra? Nós, os maçons, os irmãos. Então é nesse sentido que a gente tem trabalhado. Né? E com isso, por que nós tivemos esse crescimento substancial e estamos crescendo? A nossa meta é chegar até o final do ano com 60 lojas. Eu digo 50 porque são 50 lojas oficiais, já com a sua carta de registro, né, que é a carta constitutiva, que a gente chama, que é o registro de nascimento da loja, na mão do venerável. Mas nós já temos quase 10 projetos em andamento aí de outras lojas que vão estar nascendo. Engajar mais 10 lojas. Que já estão nascendo aí em outros municípios. Então a gente conseguiu hoje, eu não tenho o número de cabeça, mas nós já estamos aí em torno aí de 8 ou 10% da quantidade de municípios do estado já com lojas maçônicas funcionando. Né? Então isso, obviamente, é um trabalho árduo, né? É um trabalho de convencimento, né? de mostrar para os irmãos que realmente nós estamos numa instituição bicentenária, que nós temos que ter orgulho dessa instituição, que essa instituição tem um serviço e realiza um serviço muito gratificante, muito importante para a sociedade, e a gente conseguiu resgatar isso dos irmãos. Então hoje, se você perguntar a qualquer maçom, qualquer irmão do GOB Ceará, você vê o olhinho brilhando com aquele sentimento que eu pertenço, de orgulho de pertencer a essa instituição. Então, no primeiro momento é difícil você conquistar isso, até como é que você vai conquistar uma pessoa e falar para ele, rapaz, nós temos 14 lojas e 200 irmãos, e se comparar com as outras potências co-irmãs que nós temos, é falar de Davi e Golias. Né? Então, é mostrar o quê? O serviço, mostrar o trabalho e ser o exemplo. E com isso, devagarzinho, botando um tijolinho de cada vez, a gente conseguiu resgatar isso. Eminente, aquelas pessoas que estão ouvindo e têm vontade de adentrar na maçonaria, quais são os requisitos e o procedimento que eles devem tomar para poder... Porque às vezes quando conhece um maçom, às vezes comenta, o maçom avalia se realmente ele é uma pessoa que possa ser convidado para fazer parte do grupo, e aí o convida. Mas aquele que não tem contato com o maçom e tem aquela vontade de ser um maçom, quais são os requisitos e como é que ele deve proceder? Existe uma situação dessa ou não? Sim, e isso também é uma pergunta extremamente importante, que a gente precisa fazer um parênteses aqui, porque hoje a gente vive numa sociedade que as pessoas tentam se aproveitar e obter lucro, prejudicando outra pessoa de tudo quanto é forma. Então tem muito golpista hoje utilizando maçonaria, né, o termo maçonaria, para poder oferir lucro em cima das pessoas. Né? Um caso, exemplo desse, aplicar golpe. Né? Exatamente. Então, uma coisa que a gente tem que deixar bem clara é que qualquer coisa que se fala em termos de Illuminati, isso não é maçonaria. Não é. São pessoas que utilizam fotos, se passam por outras pessoas, né? Utilizam fotos de reuniões abertas, de maçom, de grão-mestre, de todo mundo, para poder dizer que é maçonaria e aplicar golpe. Outra coisa importante, não existe maçonaria por internet. Não se faz maçonaria na internet. Né? Obviamente, nós estamos falando aí de uma instituição tradicional, mas que tem que se modernizar. Então, o que existe hoje na internet?
antes da gente entrar nos requisitos propriamente ditos. A Grande Loja Unida da Inglaterra, que é a mãe da maçonaria mundial, ela já há muitos anos ela usa uma ferramenta chamada Registro de Interesse. Se você entrar no site da GLUI, vai ter lá um espaço, eu quero me tornar maçom, eu quero ser maçom. Mas é no site oficial. A pessoa vai clicar lá e ele vai preencher um formulário com várias informações e esse formulário vai ser enviado para a potência e vai passar por um processo de filtragem. O GOB tem utilizado também essa ferramenta há alguns anos e aqui no Ceará também nós o fazemos nos sites oficiais da potência. E aí a pessoa entra lá, preenche essa informação e essa informação chega, se for no site do Grande Oriente do Brasil, Potência Federal, vem para o Grão-Mestre Estadual. Se for no site do GOB Ceará, também vem para a gente. E a gente faz então uma filtragem, que é exatamente, Amaral, para absorver ou dar uma amplitude dessas pessoas que não têm um padrinho, mas que têm perfil para entrar na maçonaria. Obviamente, esse cadastro ele não é a garantia de que você preencheu e vai entrar. Não, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta que tem a possibilidade de captar pessoas que estão fora do nosso círculo. Porque a maneira tradicional de ingresso na maçonaria como é? Um maçom, um irmão, mestre maçom, identifica dentro do seu meio, dentro do seu círculo de amizade, de trabalho, de lazer, que aquela pessoa ali tem os requisitos, ou seja, é um bom pai, é um bom marido, é um bom colega de trabalho, é uma pessoa idônea. Então, observa que esses requisitos, essas características são interessantes dentro da nossa instituição. Então, ele vai e convida essa pessoa. E essa pessoa, então, vai preencher um formulário e ele vai encaminhar isso para a loja e a loja vai deliberar. E aí vai iniciar um processo com toda um rol de documentos, né, certidões cíveis, criminais, é feita uma investigação da vida dessa pessoa, né, é feito entrevistas, muitas vezes o candidato que está passando por isso, às vezes nem sabe que as pessoas estão entrevistando o seu colega de trabalho, o seu vizinho, para saber como é que é o perfil dessa pessoa. Porque ao ingressar na maçonaria, você está trazendo uma pessoa para dentro da sua casa, para conviver com a sua família e para te chamar de irmão. Então não pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer pessoa. Então esse filtro ele tem que ser muito bem peneirado, com a malha bem fininha, para que realmente a gente se certifique que nós estamos trazendo uma pessoa de bem. Porque é uma outra coisa que muitas vezes as pessoas confundem com a maçonaria, que acha que eu vou pegar lá um bandido, vou pegar uma pessoa que tem uma vida desregrada, né, que tem uma série de comportamentos inadequados para a sociedade, vai trazer para a maçonaria e esse cara vai se transformar. A maçonaria não vai transformar ninguém. A maçonaria, o que ela vai fazer? Ela vai pegar o que você tem de bom e te transformar numa pessoa melhor ainda. Justamente. É isso que é a filosofia da instituição. Então, se é uma pessoa que aplica golpe, se é uma pessoa que não tem uma vida regrada na sua família, ele é casado, mas tem várias outras mulheres envolvidas, trai a sua família, trata mal os seus filhos, trata mal os seus pais, trazendo para a maçonaria, essa pessoa não vai mudar de comportamento. A maçonaria transforma pessoas boas em pessoas melhores. É isso que é o nosso objetivo. Eminente, você citou aí o padrinho. Fale um pouco sobre o que é o padrinho na maçonaria, porque por quem não está nos assistindo ter uma ideia o que é o padrinho, qual a função do padrinho na maçonaria. O padrinho tem uma função essencial, porque ele está apresentando, né, um candidato para entrar nos ingressos, ou seja, ele está assinando um cheque em branco e dizendo que aquela pessoa que tem um perfil, que aquela pessoa, ele é o responsável, pela captação daquela pessoa que tem um perfil. E não só isso, ele fica responsável pela trajetória dessa pessoa dentro da instituição. Ele vai pensar lá na sociedade aquela pessoa que ele identifica que ele tem os mesmos princípios que nós prezamos, dentro daquilo que a gente já falou, e vai propor. Então ele está assinando um cheque branco e fiando, essa pessoa aqui, eu estou assinando embaixo, que ele realmente tem os requisitos, e ao entrar na instituição, ele será
um bom maçom. Colaborar E acompanhar a função do padrinho, é acompanhar de perto até ele se tornar um mestre maçom. Chegar ao mestrado, o seu aumento de salário para acompanhar ele e chegar ao mestre, né? E o ingresso, né, o padrinho traz, propõe a loja vai deliberar em assembleia se aprova ou não. Então não significa dizer que vamos dar um exemplo aqui, não, o padrinho é o grão-mestre, a gente não tem isso não. Se não tiver os requisitos, pode ser o grão-mestre, pode ser lá o mestre maçom, a igualdade é a mesma, entendeu? Se ele não tem os requisitos, não tem como entrar. A loja vai aprovar, ele vai recolher toda a documentação e ele vai passar por um processo iniciático, né, que é uma sessão onde ele vai passar por provas dentro de uma ritualística, né, que é isso sim, é fechado entre os irmãos, para que ele possa então ser iniciado na maçonaria. E aí o trabalho do padrinho não se encerra, ele vai acompanhar, porque muitas vezes acontece o aprendiz, né, que é o primeiro grau dentro da instituição, quando ele entra, começa a faltar a loja. E aí o padrinho precisa saber o que está acontecendo. Vai dar um puxão de orelha. Vai dar lá aquele puxão de orelha. Vem cá, você está faltando porque o aprendizado da maçonaria é dentro das oficinas, dentro das reuniões. Entendi. E que lá dentro é que nós vamos trazer para fora os exemplos importantes que nós temos que dar, que é principalmente trabalhar com a sociedade. Entendi. Tu disseste aí, fez uma analogia, né, quando a gente estava se referindo à estrutura da maçonaria, existe a Constituição Federal, Assembleia Legislativa, Senado, e que na maçonaria também há essa estrutura organizacional, né? Então existe possivelmente as leis civis e as leis maçônicas. E aí a gente falando aqui de alguns requisitos para quem tem interesse, quem tem esse perfil, e que eles possam saber que também na maçonaria há deveres e direitos, né? Então discorreu sobre direitos do maçom, deveres do maçom, que é para quem tem essa vontade de saber que está entrando numa estrutura, né, com certa normatização de direitos e deveres. Sim. Nós temos hoje uma Constituição, né, que rege o funcionamento da instituição, um regulamento geral da federação, que também delega e rege os direitos, os deveres do maçom, das lojas, obviamente tudo isso sobre a Constituição brasileira, né? Porque nada pode ser maior do que a nossa lei maior, que é a Constituição. A Constituição brasileira que tu se refere é a lei civil. Sim. Existe a Constituição maçônica, nós temos Constituição civil. Exatamente. Nós temos os regramentos internos que não sobrepõem a Constituição civil. E desde o primeiro contato que é feito com o candidato, ele já começa a ter conhecimento dessas obrigações, né? Então, primeira coisa, ele precisa ter condições de honrar com os compromissos financeiros. Maçonaria é uma instituição que nós aportamos recursos, né? Nós pagamos mensalidade. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Ela tem que ser mantida pelos próprios associados, exatamente, no caso dos maçons. Então você tem que aportar recursos e você não pode tirar recursos da sua família para colocar dentro da maçonaria para atender as suas obrigações. Se for isso, você não tem condições de entrar. Então, a primeira coisa, você tem que garantir que você vai ter condições de frequentar. Então, não adianta você querer iniciar na maçonaria se você não tem condições de frequentar. Um exemplo, a loja que você está ingressando, ela se reúne na terça-feira. Mas na terça-feira eu tenho outro compromisso que eu não posso. Então, você não pode entrar nessa loja. Então, você tem que garantir, e isso já é feito para o candidato, né? Que você tenha condições de cumprir com as suas obrigações financeiras sem afetar a sua família, que você tenha condições de frequentar com assiduidade as reuniões da sua loja, que é onde você vai ter o seu aprendizado, o seu aprimoramento, né? E quando ele inicia, quando ele passa por esse processo, ele também faz um juramento de respeitar a nossa legislação, onde ele tem direitos, mas ele também tem os deveres que têm que ser cumpridos. Eminente, a sede do Grande Oriente do Brasil, no estado do Ceará, ela se localiza aonde? A nossa sede hoje, nós funcionamos na Senador Pompeu 578,
no segundo andar do prédio da loja Igualdade. Então lá nós temos a estrutura administrativa e também os templos, né? Nós temos 2 templos que se reúnem várias lojas maçônicas aqui da capital. Além de outros bairros aí que nós temos templos. Vamos falar em filantropia agora. O que o Grande Oriente tem feito em filantropia hoje aqui no estado do Ceará? Olha, nesses últimos 3 anos, nós conseguimos realizar algumas atividades a nível estadual. As nossas lojas também fazem essas atividades frequentemente, né, em várias instituições. Então, mas a nível estadual nós tivemos 3 participações de relevância. A primeira, inclusive, foi motivo de nós termos sido alçados, participamos do concurso que foi o Fraternidades que Inspiram, um concurso incentivado, criado pelo Grande Oriente do Brasil, e o Ceará ficou em primeiro lugar, disputando com todos os estados da federação, a nível nacional, que foi o Fraternidades que Inspiram. Qual foi o projeto que nós implementamos? E aí nós fomos a nível estadual. Nós abraçamos uma instituição chamada Toque de Vida, que é uma instituição que está há 30 anos trabalhando em prol das mulheres mastectomizadas que têm câncer de mama. Então essa instituição ela fica próxima ali ao norte, ao Rio Mar Kennedy, que é ali perto do Piscina, né? E elas atendem essas mulheres que têm câncer de mama e começam o tratamento. Então o maior problema hoje da mulher que é acometida do câncer, em função do tratamento, é a queda de cabelo. Muitas vezes isso impacta mais a mulher do que a própria doença, né? E que afeta a autoestima. Então essas mulheres, essas pessoas que trabalham na Toque de Vida como voluntárias, elas fazem perucas. Então elas têm uma parceria com uma instituição em Santa Catarina, onde elas recolhem mechas de cabelo e qualquer pessoa pode fazer a doação e levar lá para a Toque de Vida. Inclusive a gente já faz aqui a propaganda, né, para os ouvintes que quiserem doar cabelo, né? Depois a gente pode até, eu passo o telefone e os contatos lá da Toque de Vida, você deixa lá na descrição, fica lá. Né? As pessoas podem visitar, podem participar, podem doar. Então a gente fez essa parceria e começamos um projeto. E esse projeto nasceu tímido, né? Mas foi tomando um corpo tão grande pelo propósito. Então a gente inicialmente, a grandeza do objetivo. A gente inicialmente ia trabalhar na aquisição de cabelo para transformar isso em peruca. E a quantidade de cabelo é muito grande para fazer uma peruca, né? Dá mais de 1 quilo de cabelo. Se você juntar 1 quilo de cabelo é muito cabelo. E aí, como as coisas foram tomando a proporção, os irmãos, as cunhadas, a família maçônica foi se engajando. Então da coleta de cabelo a gente evoluiu para um show beneficente. Nós reunimos aí vários artistas de renome aqui no estado que abriram mão do cachê e fizemos uma apresentação musical em alusão aos 200 anos do Grande Oriente do Brasil no Teatro José de Alencar. Arrecadamos R$30 mil, além das arrecadações que fizemos nas lojas, mais os cabelos. Então a gente conseguiu doar 40 perucas prontas, a quantidade de cabelo para fazer 40 perucas. Nós conseguimos, com esses recursos, comprar material para que elas pudessem fazer os sutiãs, que elas vendem lá na associação para outras pessoas. Elas fazem também o que elas chamam de coração terapêutico, que é uma almofada em formato de coração, porque a mulher, quando faz a cirurgia para extração do seio, o pós-operatório é muito dolorido. Então essa almofadinha coloca debaixo da axila para amortecer e aliviar a dor para essas mulheres. Então nós conseguimos que elas produzissem centenas desses corações e acabamos com tudo isso sendo qualificado em primeiro lugar a nível nacional com o projeto Fio de Esperança. Então esse foi o primeiro projeto na nossa gestão de relevância a nível estadual. E Eminente, aproveitando esse gancho aí, a questão da doação do cabelo, tem questão de tamanho, digamos 10 centímetros, 20 centímetros,
tamanho? Como é que funciona? Até para poder Curiosidade de quem queira doar, ajudar. No mínimo são 15 centímetros. No mínimo 15 No mínimo centímetros. 15 centímetros, né? A pessoa faz o corte, embala e leva para ser entregue. E lá elas vão juntando esse cabelo e manda para Santa Catarina, que Certo. faz as perucas de graça e manda de volta. Então esse foi um projeto realmente que deu um resultado importante, né, de benefício para essas mulheres, que essas perucas são lá doadas, elas usam, as pessoas vão lá e pegam, né, todo esse material fica lá à disposição dessas mulheres, homens também, que muitas vezes tem casos de homens que têm câncer de mama, né, então esse foi o primeiro projeto de grande vulto. E depois, no ano passado, nós tivemos aí, esse ano, nós tivemos aí algumas catástrofes de enchente, né? O ano passado nós tivemos problema em Milhã e Senador Pompeu, e nós fizemos um engajamento de uma semana e conseguimos doar algumas centenas de cestas básicas para essas comunidades que tiveram, que foi o SOS Milhã e o SOS Senador Pompeu, né? Então nós doamos cesta básica, doamos roupa, sapato, colchão, fizemos uma movimentação nas nossas lojas, nós saímos arrecadando e levamos. E esse ano foi em Palhano. Nós também tivemos uma enchente grande em Palhano, né, que a gente também se mobilizou. E, recentemente, nós tivemos o problema no Rio Grande do Sul. E a maçonaria lá, o Brasil inteiro, destinou recurso, abraçou material. Então, realmente, esse papel social para nós é fundamental. Muitas vezes, vocês não vão ouvir falar sobre o que foi feito, porque nós não temos o interesse de ficar divulgando as coisas que a maçonaria faz, mas pode ter certeza que ela tem trabalhado, né, muitas vezes caladamente, mas trabalhando para melhorar a vida das pessoas. E a campanha do Grande Oriente do Brasil na coleta de sangue? Sim, e aí nós também temos, né, nesse último ano, nós já chegamos aí no estado, eu acho que o número ainda está tímido, a gente pode melhorar, mas nós chegamos aí a mais de 600 bolsas de sangue, né, de doação. Foram poucas lojas ainda que começaram esse trabalho, a gente está fazendo um trabalho de incentivo, né, em parceria com a Emoce e em parceria com o Fujisan. Inclusive agora, sábado, dia 14, nós vamos ter a nossa doação de sangue aqui na sede do GOB, na Senador Pompeu 578, em parceria com o Fujisan. Então, se o programa se a entrevista aqui já for ao ar, já fica aí o convite para o pessoal sábado estar lá presente de 9 às 3 da tarde. Mas nós temos essas campanhas sendo realizadas nas nossas lojas na capital, no interior, que é para também a gente mobilizar a sociedade, porque sangue não se compra, vida, né? É vida. É a única coisa que a gente não consegue comprar. Você não vai no supermercado e me dê um litro de sangue, você não consegue, né? Então, sangue é vida. E esse gesto é um gesto de amor. É um gesto de solidariedade que cada um precisa fazer, né? Então não tem como fazer. Eminente, aí me diga uma coisa também. Você falou aí desse trabalhozinho que eu estou aqui configurando, né? Como um trabalhinho de formiga calada, né? Mas também eu soube e queria que você aqui dissesse que existem outras instituições em que a maçonaria teve tanto papel histórico como a questão filantrópica também, como o La Torre de Melo, a nossa Casa de Saúde e Misericórdia, né, no centro. Sim. Nós temos a Torre de Melo, a Fundação Francis Roosevelt, a Santa Casa, Casa de Misericórdia. vários outros lares de idosos, de crianças, né? Nossas lojas têm feito um trabalho. Nós temos uma loja nossa, que inclusive é a minha loja mãe, ela faz patrocina e abraça uma instituição que cuida de menores que são abusados por pais. Então, inclusive, o endereço é restrito, o acesso é restrito. Então, são menores que muitas vezes são abusados pelo pai, pela mãe, e aí é retirado pela justiça da tutela dos pais e ficam nesse abrigo, né? Então, tem necessidade de material de higiene pessoal, de brinquedo. Então, tem lojas nossas fazendo um trabalho. Então, tem muitas atividades acontecendo, né, realizada pelas nossas lojas, exatamente no sentido da filantropia, que é uma coisa que a gente incentiva muito, né? O grande papel da nossa instituição, maçonaria, é transformar a sociedade em que vivemos,
né, sendo o exemplo e realmente fazendo um trabalho de melhoria. Porque se cada um de nós pudermos melhorar a vida de uma pessoa, nós já estamos contribuindo para a melhoria do mundo. Essa é a função principal. Mas eu queria aqui, para a gente não perder e não fugir, para a gente não perder aqui o fio da meada, porque quando o nosso Amaral falou, a gente acabou passando, que é o papel da família, né? E principalmente dos nossos jovens. Nós temos hoje, dentro da estrutura do GOB Ceará, o que nós chamamos de entidades paramaçônicas. Então, a Fraternidade Feminina é uma das entidades paramaçônicas. Mas nós temos estruturas para atender os nossos jovens. Então, hoje nós temos as Filhas de Jó, os Betés das Filhas de Jó, que são as jovens, as meninas na faixa etária de 10 até a maioridade, 20 anos. Nós temos os Demolês, que são os jovens, também na mesma faixa etária de 10 a 20 anos. E nós temos a Ação Paramaçônica Juvenil, que atende na mesma faixa etária meninos e meninas. São estruturas paramaçônicas que trabalham os nossos jovens dentro dos princípios que nós aprendemos quando jovens, quando nossos pais criaram. Primeiro, o amor à pátria. A exaltação das virtudes. E eu tenho acompanhado, e hoje nós temos no GOB Ceará, são 30 capítulos Demolês, são 10 Betés das Filhas de Jó, são 4 núcleos APJistas, nós temos ainda o capítulo dos Escudeiros, que são os meninos na faixa etária de 7 a 10 anos, nós temos as Abelhinhas, que são as meninas também nessa faixa aí de 6 anos até 10 anos, então a gente pega desde dos menores, eles têm uma caminhada pela frente, né? E o mais importante, eles têm dentro da estrutura de formação do caráter desses jovens, os princípios e as virtudes que são importantes para a instituição. E eu tenho observado, que eu tenho frequentado muito essas reuniões desses jovens, porque o jovem é a esperança de um futuro melhor. E eles se diferenciam dos jovens que nós temos hoje no dia a dia, porque eles têm responsabilidades. Da mesma forma que o maçom tem direito, tem dever, tem obrigações, os nossos jovens também têm. Então eu vou dar um exemplo aqui, no capítulo Demolei. Você tem o mestre conselheiro, que seria a mesma função de um venerável mestre, de uma loja. Então ele comanda o capítulo e comanda todos os seus irmãos, os seus jovens. Só que um venerável ele tem ou 1 ano ou 2 anos de mandato para desenvolver um projeto. Esse menino tem 6 meses. Em 6 meses ele tem que organizar o seu capítulo, ele tem que bater metas, iniciar novos jovens e passar por uma série de requisitos e de obrigações para entregar para o próximo. Então, ou seja, a gente já está ensinando os nossos meninos a ser diferente dos jovens que nós temos, a formar bons cidadãos, né? E que obviamente poderão seguir na carreira maçônica. E eu, como professor, né, eu lido com jovem na universidade, e é nítido a diferença de você pegar um menino que participa dessas estruturas paramaçônicas de um que não participa. A desenvoltura, a presença, o comprometimento desses meninos, consciência social, enfim, é totalmente diferente de um jovem que não teve essa oportunidade ou não entrou dentro dessas estruturas. Então a gente está formando bons cidadãos. O caminho para o segmento da maçonaria, né? Já que ela é bicentenária, que ela se torne, né, por mais e mais séculos aí. Sim. Você já foi a alguma reunião Demolei? Não. Rapaz, eu fui um capítulo, acho que o Dragão do Mar, que era lá na Fortaleza 3. Hoje ele funciona aqui no GOB. Rapaz, uma lenda bonita de Jacques Demolei. Rapaz, lindo. Vale a pena. O ritual muito bonito, viu? Muito bonito, vale a pena. Eu vou marcar um dia da gente. Mas assim, para a gente deixar aqui para o grande público aí a percepção. Apenas podem participar do Demolei filhos de maçons ou qualquer jovem que for convidado por outro?
Pode ser qualquer jovem que esteja na faixa etária que seja convidado. Não necessariamente precisa ser filho de maçom. Né? E nós estamos falando aí de um universo de mais de 900 jovens hoje sendo salvaguardados por lojas e pelo Grande Oriente do Brasil do Estado do Ceará. Então, é uma massa de meninos que estão aí sendo trabalhados sob a nossa supervisão, porque todo capítulo Betel precisa ter a presença de um maçom, e nós estamos aí trabalhando na formação de futuros cidadãos que vão ter a responsabilidade de transformar o nosso país. Então, é por isso que a instituição hoje ela é uma instituição forte, pujante, porque nós temos toda a estrutura maçônica destinada para abrigar a nossa família maçônica. Eminente, queria aqui agradecer a sua presença, a brilhante esclarecimento aí para os ouvintes do canal, do que é a maçonaria, o que o pai tem um filho e vê o que ele pode tornar um filho se o filho entrar numa paramaçônica como o Demolei, e que vai formar, vai tirar ele do risco de seguir um caminho errado, se tornando um cidadão, um homem de bem, um bom pai de família, né, um bom exemplo para a sociedade. Mas queria que você fizesse suas considerações finais ou falasse algum outro assunto que queira falar, e também passar depois a palavra ao Dr. Marcelo para também se... Eu agora faço igual a plateia do João Soares, faz assim, acabou. Quase que eu faço, né? Mas certo. Eu acredito que o tema é abrangente, é interessante, é construtivo, e que poderíamos até, em um novo episódio, tratar com a miúde certas circunstâncias, já que a gente viu de forma macro, né? O que é maçonaria, participação histórica, né? O que é que ela abrange, parte filantrópica, que talvez mais à frente a gente possa fazer uma entrevista sobre coisas mais específicas, de loja, de fundamento, de padroeiro, de que realmente a maçonaria se dá dentro de um templo. Mas foi muito agradável o nosso bate-papo. Maravilha, eu só tenho a agradecer ao convite, né? O assunto é muito cativante e realmente a gente, se for falar aqui, passa muitas e muitas horas, mas eu fico à disposição, né, para que a gente possa ter outras oportunidades. É importante a gente falar sobre a instituição para desmistificar muita coisa, né? Nós temos hoje, nos dias atuais, as redes sociais, né, o Instagram, Facebook, os podcasts, o YouTube. Então toda oportunidade que a gente tem de mostrar, né, aquilo que a instituição faz de bom é um espaço importante de ser ocupado para desmistificar, né, o que muitas vezes as pessoas criam esse preconceito, para informar, para que muitos que tenham desejo não entrem, né, se envolvam com esses golpistas que usam a instituição, né, e mostrar para a sociedade que a instituição ela é uma instituição séria, que faz um trabalho de aprimoramento, né, dos irmãos, de aprimoramento, de valorização da família, dentro daquele tripé importante que é a fraternidade, a igualdade, a liberdade, né, buscando sempre melhorar o homem em cada um dos irmãos que fazem. Então eu fico sempre à disposição e agradeço o convite. A gente que fica feliz em ter recebido você aqui, Eminente, e nos brindado com esse bate-papo muito bom. Um abraço. Um abraço a todos.